Senhoras e senhores, vídeo 96 do canal, quase chegando no centésimo, mas ainda não temos 100 inscritos. A meta é 100 vídeos, 100 inscritos, então por favor, já deixem sua inscrição, compartilhem, comentem, deixem o like, tudo para nos ajudar a chegar a 100 inscritos. Em especial agora no fim de ano está esquentando muito, então desligar o ventilador para gravar não está sendo muito simples, mas vamos seguir, firmes e fortes, beleza? Então, sem mais enrolações, partimos para agora o livro de Números, capítulo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai homens dentre vós para a guerra, a fim de que saiam contra Midian, para executarem a vingança do Senhor sobre Midian. Enviareis à guerra 1000 de cada tribo entre todas as tribos de Israel. Assim foram entregues dos militares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés mandou à guerra esses 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, o qual levava na mão os vasos do santuário e as trombetas para tocarem o alarme. E pelejaram contra Midian, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Com eles mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis de Midian. Igualmente mataram a espada a Balaão, filho de Beor. Também os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e os seus pequeninos. E despojaram-nos de todo o seu gado e de todos os seus rebanhos, enfim, de todos os seus bens. Queimaram a fogo todas as cidades em que eles habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. E trouxeram os cativos e a presa e o despojo a Moisés, a Eleazar o sacerdote e à congregação dos filhos de Israel, ao arraial nas planícies de Moabe, que estão junto do Jordão, na altura de Jericó. Saíram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, ao encontro deles fora do arraial. E indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, chefes dos milhares e chefes das centenas, que vinham do serviço da guerra, e lhes disse: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças, e todas as mulheres que conheceram o homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas que não conheceram o homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Acampai-vos por 7 dias fora do arraial. Todos vós, tanto que tiver matado alguma pessoa, como que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia purificai-vos, a vós e aos vossos cativos. Também purificai-vos no tocante a todo vestido, e todo o artigo de peles, e toda a obra de pelos de cabras, e todo o tecido de madeira. Então Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que tinham saído a peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que puder resistir ao fogo, fá-lo-eis passar pelo fogo, e ficará limpo. Todavia será purificado com a água de purificação, e tudo que não pode resistir ao fogo, fá-lo-eis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, e ficareis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: Faz a soma da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas paternas da congregação. E divide-a em 2 partes iguais, entre os que, hábeis na guerra, saíram à peleja e toda a congregação. E tomarás para o Senhor um tributo dos homens de guerra, que saíram à peleja, 1 em 500, assim dos homens, como dos bois, dos jumentos e dos rebanhos. Da sua metade o tomareis, e o dareis a Eleazar, o sacerdote, para oferta alçada ao Senhor. Mas da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás 1 de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, dos rebanhos, enfim, de todos os animais, e os darás aos levitas, que estão encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor. Fizeram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Ora, a presa, o restante do despojo que os homens de guerra tomaram, foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos, 32.000 pessoas ao todo do sexo feminino que ainda se conservavam virgens. Assim, a metade que era da porção dos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675. E foram os bois 36.000, dos quais foi o tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, dos quais foi o tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000, das quais foi o tributo para o Senhor 32 pessoas. Moisés, pois, deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo, que era a oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade que era dos filhos de Israel, que Moisés separara da que era dos homens que pelejaram,
Ora, a metade que coube à congregação foi das ovelhas, 337.500, dos bois, 36.000, dos jumentos, 30.500, e das pessoas, 16.000. Isto é, da metade que era dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto dos homens como dos animais, e os deu aos levitas, que estavam encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1.000 e os chefes de 100, e disseram-lhe: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre o nosso comando, e não falta nenhum de nós. Pelo que trouxemos a oferta do Senhor, cada um o que achou: artigos de ouro, cadeiras, braceletes, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, todo feito em joias. E todo o ouro da oferta alçada que os chefes de 1.000 e os chefes de 100 fizeram ao Senhor foi 16.750 ciclos, pois os homens de guerra haviam tomado o despojo, cada um para si. Assim receberam Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o puseram na tenda da revelação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Então aqui no capítulo 31 temos muitas informações. Curiosamente, toda a parte da guerra, destruição e assassinato das pessoas foi muito curta, e depois todos os itens que foram arrecadados e o que ficaram de ofertas para Deus, né? Tanto das partes materiais quanto de animais e outros humanos, enfim, dos seres vivos. Mas a parte inicial falando realmente de ir para a guerra, de tomar as terras, de assassinar todos os homens e meninos e mulheres não virgens, mantendo meninas e ou mulheres virgens, para que pudessem ser integradas como parte da população. A gente consegue entender mais ou menos a ideia de trazer as mulheres para que elas possam vir a ser esposas, mães e gerarem famílias, ou, né, enfim, nessas circunstâncias dentro dos filhos de Israel. Mas isso foi pouco comentado ali. O capítulo se preocupou mais, como é o livro de Números, em detalhar quantias sobre a oferta da vitória, né, do que foi recolhido na guerra para Deus. Vamos para Números capítulo 32. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham um gado em grande quantidade. E quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e que a região era própria para o gado, vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, e falaram-lhes, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Seba, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se temos achado graça aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar para o Jordão. Moisés, porém, respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós sentados aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para eles não passarem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver a terra. Pois, tendo eles subido até o vale de Escol e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes dera. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: De certo, os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir o Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais aumentardes o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele tornará a deixá-los no deserto. Assim destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Construiremos aqui currais para o nosso gado e cidades para os nossos pequeninos. Nós, porém, nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até os levarmos ao seu lugar. E ficarão os nossos pequeninos nas cidades fortificadas, por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, visto que já possuímos a nossa herança aqui do Jordão ao oriente. Então lhes respondeu Moisés: Se isto fizerdes, se vos amardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então sim, voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor.
Mas se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e estáis certos de que o vosso pecado vos há de atingir. Edificai cidades para os vossos pequeninos, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que saiu da vossa boca. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Como ordena, meu senhor, assim farão teus servos. Os nossos pequeninos, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um está armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como diz o meu senhor. Então Moisés deu a ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra for subjugada diante de vós, então lhes darei a terra de Gileade por possessão. Se, porém, não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Ao que responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben: Como o Senhor disse a teus servos, assim faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor para a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança aquém do Jordão. Assim deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meio tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades dos respectivos territórios ao redor. Os filhos de Gade, pois, edificaram Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortificadas, e construíram currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbon, Eleale e Kiriataim, e Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade e a tomaram, e a desapossaram aos amorreus que aí estavam. Deu, pois, Moisés a terra de Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as aldeias dela, e chamou-lhes Avote Jair. Também foi Nobá, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Nobá, segundo o seu próprio nome. Então aqui uma questão de como evoluir, algumas pessoas não querendo participar de guerra, mas Moisés relembrando novamente que a ira de Deus cairia sobre essas pessoas e não teriam mais as bênçãos. Então, novamente os homens com esse receio foram para a guerra e no fim houve a divisão de terras e heranças e tudo mais para essa perspectiva de proliferação, de a maior dominação dos filhos do povo de Israel. Então agora, Números capítulo 33. São essas as jornadas dos filhos de Israel, pelas quais saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob o comando de Moisés e Arão. Moisés registrou os pontos de partida segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E essas são as jornadas segundo os pontos de partida. Partiram de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do mês. E no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel afoitamente à vista de todos os egípcios, enquanto esses enterravam a todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está na extremidade do deserto. Partiram de Etã e, voltando a Pi-Airote, que está defronte a Baal-Zephon, acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar do deserto, e andaram a caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam em Mara. Partiram de Mara e vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam-se em Elus. Partiram de Elus e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para o povo beber. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote-Ataavá. Partiram de Quibrote-Ataavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Líbna. Partiram de Líbna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Queilata. Partiram de Queilata e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agidgad. Partiram de Or-Agidgad e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom.
Então Arão, o sacerdote, morreu ao Monte de Hor, conforme o mandado do Senhor, e ali morreu no 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 5º mês, no 1º dia do mês. E Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte de Hor. Ora, o cananeu, rei de Anad, que habitava o sul da terra de Canaã, ouviu que os filhos de Israel chegavam. Partiram no Monte de Hor e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ije-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gad. Partiram de Dibon-Gad e acamparam-se em Amon-de-Blataim. Partiram de Amon-de-Blataim e acamparam-se nos montes Abarim, defronte de Nebo. Seu pai de Moabe junto ao Jordão, na altura de Jericó. Isto é, acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. Também disse o Senhor a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os habitantes da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pedras em que há figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis. Porquanto a vós vos tenho dado a esta terra para possuídes. Herdareis a terra por meio de sortes, segundo as vossas famílias. A família que for grande, dareis uma herança maior, e a família que for pequena, dareis uma herança menor. O lugar que por sorte sair para alguém, esse lhe pertencerá. Segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os habitantes da terra, de diante de vós, os que deixardes ficar vos serão como espinhos nos olhos, e como abrolhos nas inhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E eu vos farei a vós como pensei em fazer-lhes a eles. Então aqui no capítulo 33 de Números faz meio que uma retrospectiva de toda a jornada do povo de Israel, né, em todas as suas etapas, com alguns marcos significativos de onde não tinha água, a saída do Egito, a questão do Mar Vermelho, né, a morte de Arão depois de 40 anos desta jornada, né, ele morreu com mais de 120 anos, então fazendo toda essa parte até chegar no fim, né, chegando na terra de Canaã, e Deus colocando quem tirar da terra, não tirar da terra, a herança que vão ter, os benefícios que vão ter, né, qual será toda a parte de abundância que Deus vai deixar para os filhos de Israel. Certo, gente? Então, terminamos aqui a nossa leitura de hoje. Esse é o vídeo 96. Me ajudem a chegar a 100 inscritos lá em 100 vídeos, que é daqui a pouco. Então, domingo, segunda, terça, quarta, o vídeo de quarta-feira é o 100º vídeo do canal. Por favor, me ajudem a chegar a 100 inscritos que eu vou ficar muito feliz, certo? Então, por hoje ficamos por aqui. Até o vídeo de amanhã. Valeu!